Bom dia. Eu estava escutando o João falando, e Bebete antes, Ah, mas eu era invisível. porque a gente fez uma chamada coletiva para Ótimo. centralizar essas entrevistas, porque nós somos um grupo um pouco maior que está tentando levantar esse quebra-cabeça, e aí a gente socializa as informações, né, para poder os outros poderem depois recuperar Claro, também. Eu sou Ivana, e Catarina, que está aí falando conosco também, faz parte da ótimo. pesquisa. Catarina, inclusive, está fazendo um mestrado dela no Uruguai, aí também sobre a rádio. E, enfim, muito obrigada, viu, Júlia, antes de mais nada, por você nos atender, tá? Eu sei que você já me disse pelo WhatsApp que você não tinha nenhuma informação sobre essa passagem do Laurênio pela rádio, mas a gente está interessado também em conhecer um pouco a pessoa, né? Assim, entender um pouco esse esse profissional que, na verdade, teve a rádio na mão no seu momento mais fundamental, né? Então, a gente queria muito lhe ouvir, assim, do seu convívio com o Laurínio, qual foi a sua relação com ele, e dessa relação aí, o que você lembra, o que ficou, o que ele comentava, inclusive, principalmente do período dele aqui em Recife, né? Que é o que nos interessa mais de perto. É isso. E a gente vai puxando a conversa, o fio do novelo. Tá. Mas eu acho que o João estava falando, né? Oi? Não, João não, Leite. não, não, com o João a gente já gravou, é porque fica no mesmo lugar. Ah, entendi. Eu achei que Bebete e João estivessem falando junto conosco Não, não, agora. não, não. Na verdade, a gente já gravou com eles. Só Entendi, que entendi. fica na mesma chamada, porque a gente está Bem, concentrando, né, assim, as pessoas eu que conheci Laurênio no IFAM, né? Em 84. Ele era, digamos, diretor do arquivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O arquivo era ele e mais uma pessoa só. Uma vez teve uma ameaça de bomba, naquela época ainda havia essas coisas, e eu me lembro de Zé Lorena entrando no prédio para recuperar os livros de tombo, que era o documento mais importante. Isso diz um pouco a personalidade de Laurênio, que me encantou, foi amor à primeira vista. Laurênio, eu não sempre chamei de Laurênio. Algumas pessoas chamavam de Zé Laurênio, outros chamavam de Zé. Eu me habituei a chamá-lo de Laurênio. E, de vez em quando, ele falava da rádio, sim. E foi um período muito bom, porque era um período do governo Arraes, e ele viveu intensamente esse período com a possibilidade da rádio ser um instrumento social, um instrumento de divulgação de um crescimento desse país, uma coisa que, a meu ver, nunca aconteceu até hoje. Então, era um instrumento de educação, era um instrumento de integração, era uma preocupação grande de Laurênio social. Laurênio sempre foi um socialista. Isso é importantíssimo dizer. Quando o Partido Comunista foi legalizado, ele teve sérias dúvidas se finalmente ia fazer a carteira dele do Partido Comunista. Acabou não fazendo, porque o Partido Comunista já não era mais o mesmo e acabou o termo não durando muito tempo. Mas, voltando à rádio, veio o golpe, e, de uma maneira muito estranha, Lorene vivenciou esse golpe porque ele assistiu o golpe acontecendo, né? Eu acho que ele chegou, inclusive, a ver Julião sendo tratado, para usar aquela expressão escrota e tudo, como negro fugido, amarrado, seminu. Lembra de histórias engraçadas, lembra de um amigo que foi preso e que os milicos começaram a perguntar sobre a dialética. E era uma pessoa com grande senso de humor, que, aliás, Laurene tinha um grande senso de humor, e sempre teve. E disse: vocês estão um pouco atrasados, hoje em dia a gente está na trialética. A dialética já passou. E o coronel que estava interrogando, que tinha se preparado para falar sobre dialética, ficou completamente perdido. A rádio também tinha algum concurso. Eu não sei se chegou a falar com Zé Almino. Ainda não falamos, não. Tá. Esperávamos primeiro falar com você para ter um chão É porque melhor. Zé Almino tem uma memória muito melhor do que eu dessa época, é claro, né? Era um adolescente e tudo, e o pai era governador. E lembra muito de Laurênio.
Lorena fez a orelha do meu único romance. E quando eu mostrei a Zé Almir, ele escreve muito pouco. Isso é verdade. Há uma mudança muito grande na vida de Lorena com Ana. Ana foi uma paixão conquistada. Ele se apaixonou perdidamente e conquistou Ana. Mas ele não tinha, eu acho, muita segurança sobre essa conquista. Tanto é que há mudanças muito grandes na vida dele, depois de Ana, que eu fui pescando aqui e ali. Por exemplo, Lorena nunca mais escreveu poesia. Ele foi o primeiro a ser publicado pelo Gráfico Amador. São livros raríssimos, os 2 primeiros livros. Houve uma reedição, mas ele nunca mais publicou poesia. Ele passou a ser um homem, nunca se afastou das letras, mas eram letras mais... Enfim, a letra do editor, a letra do radialista, a letra do dicionarista. Né? É importante lembrar que Lorena foi também dicionarista. Bom, vem o golpe e Lorena acaba no lugar dos sonhos, eu acho, para vocês pernambucanos em geral, que é a Inglaterra. Ele vai para a Inglaterra. Eu sempre achei que havia um grande relacionamento, um grande inconsciente ou superego pernambucano em relação aos ingleses. Seja pelo prazer de vocês gostarem de tomar muito uísque e outras coisitas mais. E Lorena vai trabalhar na BBC. As histórias da BBC, ele me contava várias. Contava do conforto que era, da maravilha que era, de como era bem tratado, de como os ingleses bebiam. A BBC tinha um bar subvencionado. Coisas assim que a gente pensa sempre numa época pregressa que poderia ter havido. Eu me lembro da ABI, no qual eu sou sócio, tinha um bar, mas fecharam. As pessoas não cuidam muito dessas delicadezas. Né? O IHGB, que eu também sou sócio, não tem uma sala que parece um museu, você não tem vontade de ficar sentado. Essa ideia de ter um espaço de tertúlia e de álcool é uma ideia muito britânica, que Lorena apreciava muito. E na BBC tinha essas histórias do sujeito cair em coma alcoólica antes de entrar no ar e Lorena tem que ter que substituí-lo na hora. Enfim, são momentos que ele nunca falou com algum tipo de tristeza da BBC. Tem a viagem que ele faz com Ana ao continente e na volta eles estão no ferry boat. E quem está a bordo é Laurence Olivier e a Vivian Lee. E ele assiste brigas enormes. Aí tem o lado repórter, né, que ele nunca desenvolveu, mas ninguém trabalha em rádio sem ser um pouco repórter. Mas Ana tem uma espécie de... Como é que é a palavra? É uma palavra africana que é muito boa, que quando você tem a tristeza e a saudade junto. Banzo? Banzo. Eu acho que Ana foi tomada de banzo e Laurento tinha sido convidado para permanecer por mais, renovar o contrato dele com aumento. Ele nunca se queixou. Eu só sei que não, Ana precisou voltar, estava doente, acabou voltando. Nunca explicou essa doença. Eu suponho, Júlio, que tenha sido banzo. E volta para o Brasil. Quer dizer, sai de um conforto enorme da Inglaterra e vem para o Rio de Janeiro. Aqui ele vai trabalhar... Júlio, só lhe interrompendo só um minutinho. Você lembra assim, o que ele chegou a comentar, o que ele fazia exatamente na BBC? Assim, quais eram as funções dele? Olha, ele fazia um pouco de tudo. Ele era redator, locutor. A rádio brasileira da BBC era uma coisa meio que pequena, né? Mínima. Eram 3 pessoas, eu acho, ou 4. Então, ele fazia um pouco de tudo. De vez em quando, mas era tudo com muito conforto. Eu fiz doutorado na Inglaterra e eu lembro que, na época, você tinha uma pessoa só que era a secretária do departamento, e basta. A gente nunca... Essa coisa de você ter Quando eu fiz o pós-doc no Brasil, eu me lembro que era impressionante, a quantidade de funcionários é enorme numa universidade brasileira, comparado com uma universidade inglesa.
Então, era um pouco, imagino que a rádio fosse um pouco isso. E tem histórias, anedotas. No caso, ele trabalhava, o trabalho dele era para o braço BBC Brasil, BBC Língua Portuguesa. Isso. Ele trabalhava para a rádio BBC Brasil. E o horário era um horário, como você deve imaginar, que era um horário mais tarde. Né? Então, muitas vezes, mandava o motorista pegá-lo e tudo. Eu acho que era 11 horas da noite, uma coisa assim, para você poder ter o público brasileiro. Você lembra se ele comentou como é que ele foi parar na BBC, Júlio? Não lembro. E não lembro de ter perguntado. É estranho isso. Ele foi parar, eu acho que foi depois do golpe, surgiu a possibilidade, eu não sei quem foi que disse, vem para a BBC, porque Lorene sempre foi um homem que admirava profundamente a língua inglesa. Inclusive, eu sempre brinquei com ele que ele devia fazer um novo dicionário inglês-português ou português-inglês. Como era o nome do grande dicionário? Que é um dicionário raro. Eu tenho aqui branco agora, deixa eu ver aqui. Peraí. Que é o tá aqui. Valandro. O Valandro é considerado até hoje como o melhor dicionário, apesar de estar caindo aos pedaços, nunca teve uma reedição, é um dicionário muito raro, e Lorena apreciava muito. Eu me lembro que o Valandro dele era cheio de anotações. Eu falei, quando é que você vai transformar essas anotações em apurar os verbetes do Valandro e fazer um dicionário melhor? Então, essa coisa, esse domínio da língua inglesa era uma coisa muito importante. Da poesia inglesa também. Ele gostava mais da poesia inglesa. E ele fazia essa ponte de Machado com Tristan Shandy, com a literatura inglesa e com o humor inglês. Né? Eu estou perguntando isso porque assim, é uma coisa que a gente ainda não conseguiu esclarecer muito bem, essa passagem dele pela BBC, porque algumas pessoas nos deram a informação de que ele teria sido convidado para dirigir a rádio, né, em 63, porque ele já tinha passado pela BBC. Mas eu não sei, então, se essa passagem pela BBC é posterior ou anterior. Não sei se ele conseguiu esclarecer isso em algum momento, ou se a memória, na verdade, é a memória afetiva e os tempos não importam tanto, né? Eu acho que tem as duas coisas. Agora, você falando disso, eu estou me dando conta de que, depois do golpe, ele veio para o Rio de Janeiro, só que eu não sabia se tinha sido antes da passagem pelo BBC ou depois. Eu acho que você tem razão. Eu acho que ele foi para a BBC antes de 63. Quem disse isso foi a sobrinha dele, Bebete. a Bebete, isso. Mas ela não, mas ela disse, ela disse no seguinte contexto, dizendo que quando ele voltou, ela sabe que foi antes porque ela não tinha nascido ainda. Que é uma ótima referência. É uma memória, assim, se ela trouxe presente para os meus irmãos e eu não tenho presente, eu sei que ele não trouxe porque eu não tinha nascido ainda, porque, pelo que ela conta, ela era muito ligada a ele, né? Era. Então, as memórias afetivas vão se misturando aí um pouco e a gente está Não, você querendo... tem. Não, acho que essa correção foi boa. Porque, então, ele tem o golpe, ele perde o emprego em Recife e vem para o Rio de Janeiro. Tá? E vai trabalhar na seleção Reader Digest, se eu não estou enganado. Ele vai ser redator da Reader Digest. Precisava sustentar a Ana, etc. Família, o sogro deu o apartamento em Santa Teresa, enfim. E era muito amigo de Aloísio, né? Magalhães. Isso, o João deve ter falado bastante sobre isso. E disso, eu lembro que ele teve também a experiência longa dele na José Olímpio. E havia uma certa implicância dele, que era dizer que era o homem mais vaidoso que ele conheceu na vida, que era Gilberto Freire. E imagino que os dois deviam ter um temperamento completamente diferente. Eu tive a oportunidade de conhecer muito Lorene. Lorene era como se fosse um pai para mim. A gente tinha um carinho muito grande, que foi amor à primeira vista, como eu já disse. O Gilberto Freire eu vi 2 vezes, lá no IFAM,
no prédio do MEC, e era uma figura extraordinária, a maneira dele. Engraçado, porque eu fiquei surpreso dele não ter sido convidado pelo Sarney para ser ministro da Cultura. Isso são outros 500. Nem ele, nem Paulo Freire foram convidados para aquilo que eles haviam se preparado a vida inteira. Né? Gilberto foi ministro da Cultura e Paulo Freire foi ministro da Educação. Já Paulo Freire, por falar nisso, era uma figura que Laurênio tinha um encantamento profundo. Gostava muito de falar de Paulo Freire, de citar Paulo Freire. Era uma figura que ele tinha uma esperança enorme. E certamente, se Paulo Freire tivesse sido ministro da Educação naquele governo e tivesse criado o Ministério da Educação como se deve, nós teríamos um país melhor. Você lembra do que ele comentava, talvez da época que ele trabalhou com Paulo Freire? Eu não sei se ele chegou a comentar ou se comentava mais do ponto de vista do pensamento de Paulo Freire, ou se houve também alguma reminiscência aí da relação deles, né? Ele me contou a questão de quando Paulo foi preso e não sabiam o que fazer com Paulo. E ficaram andando pelo Rio de Janeiro até que pararam em frente de uma embaixada. Desce. Foi assim que ele foi exilado. Porque como é que eles poderiam prender uma pessoa como Paulo Freire? Não tinha como. Essas pequenas anedotas que Laurênio gostava de contar, ou do sujeito que ganhou um prêmio de poesia, você pode me dizer melhor, a rádio dava prêmios, não dava? A gente não tem muito justamente essa memória da rádio. A gente tem muito pouca coisa, sabe que eles tinham um trabalho muito forte, conjugado às próprias campanhas de alfabetização do método, né, que estava sendo desenvolvido na época, do sistema de educação. Sabe que tinha muitos programas culturais, como não podia deixar de ser, né? Tinha alguns programas na área de ciência. A gente conseguiu a lista de programas, né? Mas a gente não conseguiu absolutamente nada ainda, assim, exatamente de como era o funcionamento da rádio. Porque, na verdade, as pessoas que trabalharam diretamente nisso já não estão mais aqui, né? Então, assim, e como a rádio foi seguida, aí e tudo agora estou lembrando que provavelmente essa história do prêmio foi a história que Laurênio contava. E Zé Almino sabe o nome, sobrenome, etc., da pessoa. Era uma figura folclórica do Recife, que ganhou o prêmio e volta e meia voltava tentando conseguir o prêmio 2 vezes, 3 vezes. Foi o único livro que ele publicou e tentava ver se o livro rendia o máximo possível para conseguir um dinheiro e tudo. Até que uma vez ele conseguiu um dinheiro, ou já tinha um dinheiro. Eu sei que ele foi para o cassino, o jogo existia ainda, portanto, isso é uma história de antes de 46, né? De 47. E ganhou uma fortuna no cassino. Saiu do cassino, deu algo como, sei lá, R$1.000 de gorjeta para o engraxate, foi para casa com a burra cheia. Chegando em casa, deitou, não conseguia dormir. Essa é minha noite, eu tenho que voltar. Obviamente voltou, perdeu tudo que tinha recebido, ganho, e na saída ainda pediu de volta a gorjeta que ele tinha dado para o engraxate. Então, essa história, o Zé Almino lembra perfeitamente, com detalhes. Eu já não lembro. Mas, voltando ao Rio. Então, ele trabalhou na Lida Digest, depois trabalhou na Zé Olímpia, eu acho. Outra pessoa que você pode conversar sobre essa parte, que é o Paulo Rocco, com quem eu falei rapidamente, e disse que tinha um enorme prazer de conversar a respeito. E na José Olímpio ele ficou algum tempo. Fazia o que ele faz muito bem, né? que preparação do original, essas coisas todas. Até que foi convidado para trabalhar no IFAM. Uma pessoa perfeita para o IFAM. Eu era um menino na época, mas já era editor da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No início como subeditor, depois como editor. E Laurênio fazia parte do conselho editorial da revista, e a gente sempre se encontrava. E aí passou a ser uma coisa quase que diminuindo.
importância, sobretudo, era a nossa amizade. A gente almoçava junto quase todos os dias. E eram histórias do cotidiano. Né? Laurênio tinha um grande prazer de colecionar histórias do cotidiano, como o casal de cegos no Largo da Carioca, vendendo vassoura. Então, você imagina o que é um casal de cegos carregados de vassouras, virando as vassouras para tudo quanto era lado. Essa descrição de Laurênio era uma coisa maravilhosa. A Calista também, que montava a banca, tabuleiro, para ficar tirando calos no meio da rua. São cenas coloniais que Laurênio resgatava sempre com grande prazer. Uma pena que ele não tem escrito mais mesmo, né? Esse bloqueio é um bloqueio curioso, né? Porque ele tinha um texto maravilhoso, e eu não entendo por que ele bloqueou. Talvez eu tenha entendo. Uma vez ele brincou com um amigo nosso, Luiz Fernando, que é arquiteto, que trabalhava no IFAM, e que se juntou ao grupo. Eu protegia Luiz Fernando um pouco, convenci Laurênio. Laurênio era um pouco desconfiado, mas, enfim, aceitou o Luiz. E Luiz tinha pela cultura, né? E Luiz, uma vez, vira-se para Laurênio e fala do conto Um Erradio, do Machado. Eu acho que eu brinquei com você que Laurênio era um polímato erradio, quer dizer, ele poderia fazer o que quisesse. E ele brincou muito, né, dele se autoconsiderar um erradio. Então, não sei se era o lado dele, dessa autoeducação, porque Laurênio foi educado pelo pai. Ele perdeu a mãe muito jovem. E o pai educou os filhos. Tinha um sítio, né, em Alagoas, e foi uma educação quase que russoniana, enciclopédica, né, de ensinar os filhos a ler, a tabuada, essas coisas todas. O pai dele além de fazendeiro, tinha alguma inclinação intelectual, Júlio? Eu acho que não. Ou se mantinha em sete chaves. Eu acho que essa inclinação... Eu não me lembro de ter percebido isso nos irmãos dele, que vieram para o enterro. Bebete é muito amiga de uma prima dela, pernambucana, cujo nome me foge agora. Talvez seja. Ela me passou. Ela me passou. Eu não sei se é filha, porque ele tem uma irmã bem mais nova do segundo casamento do pai, chamada Salete. Não, Não é essa, não, não, né? não, Tá. não. É uma sobrinha dele. Certo. Talvez seja uma pessoa chamada Mila. Não sei. Mila. Eu vou. É essa. Mila, que eu conheci. Mila, com certeza. Morena? Mila, sim. Isso. Isso. Então, Essa passagem dele por Londres nos interessa sobremaneira, Júlio, porque é um período assim que, mesmo com quem a gente já falou, não tem muita memória. Talvez você, porque conversava muito com ele, né? Dividia esse cotidiano. Então, não sei se você pode puxar um pouquinho mais pela memória em relação a isso, em relação à própria. eh, o próprio convívio dele com Paulo Freire, ainda que tenha sido por pouco tempo, porque veio o golpe, né, na sequência, né? Realmente, com relação a Paulo Freire, o que eu podia dizer, eu lembro de ter dito, quer dizer, eu não lembro de mais coisas. Só sei da admiração que ele teve por Paulo Freire e dessa história do golpe e de Paulo Freire um pouco perdido, sem entender nada, e sendo largado na porta de uma embaixada, que Laurênio gostava de contar essa história com certo orgulho da superioridade de Paulo Freire em lidar. Quer dizer, é a mesma coisa do amigo dele que tripudia o coronel falando da trialética. Essas pequenas coisas da boçalidade militar, não é? Que a gente viu agora passada nesse governo que acabou levando do inominável,
essa boçalidade surge no Brasil com uma geração nova pela primeira vez, que é essa divisão que alguns historiadores fazem entre a alta hierarquia, que era Castelo e outras pessoas que tiveram contato, digamos, mais humanista, né? E alguns tiveram, como realmente Castelo, tiveram contato com os americanos e que tinham uma questão ideológica de segurar um pouco o discurso do Automóvel Clube e por aí vai, e a questão da boçalidade permanente, que permaneceu no Brasil até 84. 84? 84. Mas ele chegou, o próprio Laurênio chegou a ser preso. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui assim, ter Eu completa. acho que não. Ou se foi, é típico de Laurênio de não comentar. Porque a sobrinha dele, né, Bebete, contou uma história que ele teria sido chamado para depor e teria tido um. Agora eu não lembro bem, tá gravado aí depois, mas ele teria sido chamado para depor, mas teria tido algum tipo de atrapalho com os documentos dele, e ele pegou simplesmente os documentos e saiu, e Sim. talvez por isso não tenha sido preso, teve uma coisa dessa. Mas ela também não lembrava muito bem. E desse período aí também, João também não tinha por que lembrar, porque também não era muito. João lembrava pouca coisa desse momento anterior aí, né? Da chegada dele no Rio, né? Então, é um período que eu ainda não conversei com os irmãos dele. Eu acho que Laurênio foi muito ágil, né? Quando teve o golpe, ele percebeu que Recife tinha acabado. Então, ele veio para trabalhar no Rio de Janeiro. Como falava inglês, aí mais uma razão. Eu acho que ele foi contratado pela Reader Digest porque falava inglês. E esse inglês tornou-se fluente com o período dele na Inglaterra. Então, Bebeto tem toda a razão, foi antes disso. E quando eu confundo, é porque se ele tivesse permanecido na Inglaterra, ele teria passado à distância o golpe. Daí uma certa tristeza dele ter vindo para o Brasil, porque largou o conforto da BBC, que é um lugar maravilhoso em Londres, e veio parar no Recife, gostava muito do que fazia, mas veio o golpe. Então, todo um lado estável que ele havia conquistado na Inglaterra, os ingleses queriam, quando ele disse que queria ir embora, quiseram aumentar bem o salário dele para que ele permanecesse. E ele explicou que não era questão de salário, que era uma questão pessoal. O banzo da Ana, que é uma coisa misteriosa, porque ele nunca entrou em detalhes. É uma coisa que ele nunca entrou em detalhes. Júlio, e da rádio, o que mais ele chegou a comentar? Tô tentando puxar a sua memória, que é quando a gente vai provocando, Eu né? sei. A memória vai acendendo, né? Olha, mas eu não sei. Aí se confunde com histórias da rádio, histórias míticas da rádio, não é? Como aquela velha frase que a rádio abria, eu acho, dizendo do Recife para o mundo. Vocês tinham essa frase, eu acho, na rádio. Você conhece, né? Sim, essa megalomania permanece, inclusive, como marca da nossa cultura. É Ah, Pernambuco falando para o mundo. exato, exato. Então ele gostava de lembrar isso com um sorriso. E era um trabalho sério. E uma anedota que ele gostava, porque ele era chamado por todo mundo de professor Laurênio. E ele morria de rir, que o único vínculo que ele teve com a universidade foi na rádio. E as pessoas passaram a ligar o fato de ele ter trabalhado na rádio com o fato dele ser professor, coisa que ele não era. Mas ele, cansei de corrigir, eu não sou professor, mas deixa ficar. E era uma maneira de as pessoas tratá-lo com. É, Doutor não cabia, ele jamais aceitaria, mas professor ficou. E ele era um grande professor, um grande mestre. não sei se você toparia fazer um exercício especulativo aqui. Eu até tentei brincar também com o Bebete acerca disso, porque vocês conviveram mais assim com ele, e aí o temperamento fica muito, muito vivo, né? E eu provoquei Bebete, vou lhe provocar também, assim, pelo que você conhece do Laurênio, pelo que você conviveu com ele, assim, que tipo de rádio você imagina que ele
que ele moldou naquela época? Que tipo de rádio seria? Como é que você imaginaria, num exercício especulativo, essa rádio dirigida por Laurênio? Olha, eu acho que não preciso ir muito longe. Tanto ele como eu gostávamos muito da Rádio MEC. Eu imagino que a Rádio MEC foi uma grande rádio. E com anedotários que são de rádio, não é? Lorena gostava de contar a história de um locutor da Rádio MEC que traduzia todos os compositores, o nome. Peraí. Alcateia Amadeus Mozarto. Esse é o que eu me lembro agora, mas eram vários. Ele fazia questão de verter para o português os nomes próprios. Então, de Wolfgang para Alcateia é uma maravilha. E por aí ia. Então, nós ríamos muito com essas histórias da Rádio MEC. Pena que eu não tenha lembrado agora de nenhuma outra coisa desse tipo. Estou tentando ver também o lado de Laurênio, que Laurênio, quando ficava indignado, ele tinha uma presença, uma força muito grande. Teve uma época que nós fechamos, quando ele saiu do arquivo, fomos trabalhar juntos na Revista do Patrimônio. E fizemos o último número com o projeto antigo, da editoração. O Luiz foi para a Itália. Meu Deus, esses telefones não param. Luiz foi para a Itália e Lorena e eu fechamos esse número em um mês. Foi muito engraçado, porque a gente exigiu do Zé Aparecido que nos desse todo e qualquer apoio para fazer a revista em um mês, uma revista que demorava 6 meses para ser feita. E Zé Aparecido colocou, isso foi o último mês do governo Sarney, e nos deu o gabinete dele. E junto com o gabinete, a secretária, o chefe de gabinete, todas as facilidades que você podia imaginar, gráfica, editora, e conseguimos fazer essa revista, que era uma revista sobre o mundo português. Então, era uma revista que tinha esse duplo sentido sobre o mundo de língua portuguesa. E foi muito gostoso ter feito essa revista. A gente virava fazendo essa revista. E a outra vez que Lorênio mostra esse caráter reto dele foi, de repente, quando Lorênio foi demitido. Inacreditável isso. O governo Collor, como o governo do energúmeno, tinha um horror à cultura. Engraçado, a cultura é um lugar no Brasil onde você tem poucas pessoas, ganha-se mal, mas que provoca ódios viscerais em certas pessoas. E o Collor, primeiro, acabou com o IFAM, criou uma nova instituição. O IFAM existia desde 1937, é conhecido no mundo inteiro, e o Collor resolveu chamá-lo de IBPC, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Não fazia sentido nenhum. O IBPC soa muito mais com IBC, qualquer coisa desse tipo. Tanto é que voltou a ser IFAM, assim que pôde, né? Fernando Henrique. Não, com o Itamar voltou a ser IFAM. Mas, e depois, quando viram que tinha feito uma burrice, tentaram trazer Laurênio de volta, de qualquer jeito, para trabalhar. Que, inclusive, para ele, não foi uma boa coisa ter se demitido do IFAM. Ele não estava se aposentado, não tinha se aposentado ainda. E era um homem já, tentando lembrar quantos anos ele teria, mas certamente mais de 60. E você entrar no mercado com essa idade é muito complicado. Quer dizer, já era complicado. Hoje em dia, mais ainda. Naquela época já era muito complicado também. Sobretudo com Ana, que ele se sentia responsável, como um bom pernambucano, um bom nordestino, de manter a casa. E teve o convite do Paulo Rocco para trabalhar na editora, onde eu fui encontrá-lo várias vezes. Ele tinha um cubículo, literalmente um cubículo, onde ele fazia preparação de texto, lia, etc. O Paulo tratou sempre com muita cortesia, muito carinho. Então, ele foi o último emprego dele.
vocês ficaram juntos, então, trabalhando na Revista do Patrimônio, você falou aqui no começo, mas eu acho que eu não anotei. Quantos anos exatamente, Júlio? Olha, na revista a gente trabalhou pouco, porque eu fui editor, Laurênio era... Eu fiz um número como editor, e depois nós fizemos um número juntos, no final do governo Sarney, que foi em 86, né? Não, foi... Mas, na verdade, vocês não trabalharam tão juntos só na revista, vocês trabalharam juntos no IFAM também. No IFAM. Estou querendo entender assim, o período de convívio de vocês. Ah, tá. O IFAM foi de 84 até a saída dele com Collor em 90. Collor foi em 90, agora que eu lembro. Isso. E então foram 6 anos aí, e depois vida inteira. A gente continuou se vendo sempre. Certo, certo. Ótimo. Eu fui para a Montanha Mágica, eu fui parar no Museu do Açude, onde eu fiz a exposição permanente. Enfim, fui me esconder lá em cima. Certo, certo. Você teria alguma outra memória ou alguma coisa que você acha que fosse relevante para a gente trazer na reconstrução aí dessa história? A gente está tentando recuperar. Você falou de Gilberto Freire, quando a gente ouviu Luiz Costa Lima, Luiz Costa Lima deu depoimentos assim muito contundentes das polêmicas com Gilberto Freire e enfim, nas memórias do Luiz Costa Lima, assim, Luiz Costa Lima dirigia a revista Estudos Universitários, que fazia parte do mesmo SEC que fazia a rádio, né? Era ele na revista e o Laurênio na rádio. E ele me disse que a rádio e a revista eram assim, os boi de piranha, como a gente diz aqui, de Gilberto, porque era meio difícil atacar um método de alfabetização, né? Porque estava funcionando, mas a revista e a rádio eram os objetos de maiores polêmicas com Gilberto Freire, inclusive nos jornais. Não sei se Laurênio chegou a comentar alguma coisa, porque você disse que ele não tinha muitos afetos por Gilberto Freire. Não tinha, ele achava que era um pavão enfim, ele tentava fugir na José Olímpio de fazer a revisão dos textos dele, ou de fazer qualquer coisa que fosse vinculada com ele, porque ele sabia que ia se chatear. Ia sempre surgir alguma bobagem, algum cabelo em ovo para ele discutir com o Paulo e com o Gilberto, e não ia. E Lorena não ia voltar atrás. Ele tinha uma letra muito miúda e muito precisa. Era uma coisa do poeta, né? Os poetas sempre souberam usar a palavra de uma maneira muito firme. Ele não desistia quando ele via um erro. E, se eu não me engano, o Gilberto engolia. Mas comentar algum tipo de polêmica ou de enfrentamento, eu imagino que talvez ele não fizesse isso, deixasse para Luiz Costa fazer isso, né? Pelo Não, e temperamento. aqui também tinha uma posição mais complicada, né? Porque ele era funcionário da José Olímpio e Gilberto era uma das estrelas da José Olímpio. Então, você brigar com a estrela, né? Fazendo parte do estúdio, é uma posição meio insólita. É isso que talvez tenha sido por isso. Mas Mas anteriormente, não, né? Anteriormente, mesmo nessa época de Recife, ele não mencionou nada de nenhuma história com Gilberto Freire, não, né? Que você lembre? não, apenas a vaidade dele que era insuportável. Isso parece que é consenso. Pois então, Júlio, a gente está fazendo com esse material, a gente vai fazer tanto um material escrito, como a gente vai fazer uma série radiofônica, afinal nós somos uma rádio, né? Claro. Então, é possível e certamente assim gostaríamos de usar trechos do seu depoimento, se você autorizar, né? Mas é claro, você tem minha autorização de viva voz. Eu acho que Pronto. basta. Né? Pronto. E também seria importante você nos dizer como você gostaria de ser apresentado, porque antes de introduzir o depoimento, a gente vai ter que apresentá-lo, né? Quem é que está falando e tudo. Então, para a gente não cometer nenhuma impropriedade que lhe desagrade, como você gostaria de ser apresentado aí nesse. Escritor. Escritor é a maneira que eu vivo hoje em dia. Sou escritor. Enfim. Meu último livro saiu agora. Aliás, eu tive uma ótima resenha no jornal daí, conforme eu for mando para ti. Ah, eu agradeço. Então podemos lhe apresentar como escritor e amigo, né? Isso.
do José Laurino. Eu acho que são dois bons atributos, não é? Não, e muitos amigos, sobretudo, porque e Uhum. sobretudo essa questão de ter feito a orelha do meu romance. Todos os meus livros são sobre história da arte. O único Uhum. que é um romance é esse que ele fez, chama-se O Marquês, que ele fez o livro de 99. Na época ele teve muito sucesso. Eu vou procurar. Eu já estou atrás dos textos que ele escreveu também para. Na verdade, é o livro de Aloísio, mas assim, que João organizou, né? Sobre a Luísa, e tem também o Triunfo. João me indicou alguns livros que eu estou procurando também para. O Triunfo é um livro importante. E, é. Bom, tem uma figura meio complicada que, que eu gostaria até que fico até curioso o que ele vai dizer, né? Que é Joaquim Falcão. Você falou com ele já? Não, não, não. Eu não tentei, não. Na verdade, das pessoas que me foram indicadas, né? Assim, eu fui. é, Já falei com o João, falei com o Bebete, né? Estou falando com você. Eu estava esperando para falar com o José Almino, depois que falasse com você, porque a gente vai reconstruir Claro. né? Vai reconstruir na trilha. E falei com Salete, essa irmã dele, Ah, segundo aham. casamento. Mas Salete não disse que não lembrava de muita coisa. Não se, aí eu disse, Salete, deixa eu lhe visitar pessoalmente, porque ela mora em Recife, né? Mas aí eu peguei Covid, estou com Covid, e não pude ainda falar nem com ela, Está nem com com o Covid? Estou com Covid, já pensou, perdi o olfato. E aí tô devendo de falar com ela e com o João Laurênio, que são os irmãos vivos Sim. dele, né? Então, assim, Salete era muito nova, ela me disse, porque ela era foi filha do segundo casamento, então era tipo essas irmãs fora de época, né? E ela Uhum. realmente disse, o máximo que ela me fez foi me passar uma foto dele em Londres, que eu não sei se você tem, se lhe interessar, eu posso Não, passar. me manda, por favor, Vou, adoraria. vou te passar. Ela me passou essa foto e passou uma foto dele com Ana, que foi a mesma que Bebete tinha, né? João, eu tentei falar com o João por telefone, mas não consegui adiantar porque ele estava justamente em Alagoas. Eu acredito que as terras ainda continuam nas mãos da família, né? Porque ele estava Ótimo. justamente lá e é uma ligação péssima, porque ele estava lá, né? E aí disse que voltaria para o Recife essa semana, e essa semana eu peguei Covid e não consegui Eu voltar a falar. lembrei de um detalhe engraçado também de Londres. Sim, Ah, sendo em Londres, naquela época, era esperado que você trabalhasse de gravata. E Laurênio, sendo Laurênio, tinha horror à gravata. Então, ele usava um pullover daqueles de gola redonda, que você não podia saber se estava com gravata ou não, porque eu fechava aqui. Ele me contou isso uma vez. Mas, enfim, o Joaquim capaz de lembrar alguma coisa. Eu tenho minhas reservas com o Joaquim, enfim, então você deveria perguntar sobre o que ele acha e tudo mais. eu vou seguir na trilha se eu achar necessário. Eu acho que ele também, não sei, a impressão que eu tenho dos poucos contatos que eu vi com ele, como público, porque eu não tenho contato nenhum com ele, também de ser um pouco vaidoso, né? Sim, é a mesma a continuidade de Gilberto Freire, mas É, sem um décimo do talento de Gilberto. pronto, eu não quis fazer essa relação direta, você É, mesmo fez, mas é, é um pouco nesse sentido. Então, eu estou preferindo ir atrás mais das referências mais afetivas. sim. Até porque, para puxar pela memória, eu acho que precisa ficar nos afetos, né? Depois de tanto tempo. Mas ele é capaz até de fingir afeto, então pode ser divertido isso. Pois, Júlio, muito obrigada, viu, pelo Obrigado a seu você, tempo. Ivana. E qualquer Muito, coisa que se precisar, me fala. E eu quero a foto, por favor, de Lorene. vou te mandar agora mesmo pelo WhatsApp, e quando a gente montar o quebra-cabeça, se tiver alguma coisa, a gente tira dúvida com você. Não sei se Está ótimo. Catarina tem alguma questão, Catarina, eu já encerrei as minhas, Catarina tá acompanhando também todos os depoimentos e está também me ajudando aí na construção desse quebra-cabeça do José Sei. Laurínio. Catarina, você tem alguma questão? Não, não tenho não. Para mim tá ok. Tá bom. Obrigada, Júlio. Obrigado, Catarina. Foi um prazer conhecer vocês duas. E, enfim, qualquer coisa, me avisem.
Claro. Quando Eu o vou ver Machado se eu de mando para Assis... você a resenha do meu, a Ah, resenha pernambucana do meu último livro. Eu gostaria, não te mando gostaria, esse livro porque gostaria. ele tem 6 quilos e tem 728 páginas, Nossa, mas é um livro de um artista que veio para cá em 1817, austríaco, que eu acho que talvez vocês possam ver. Vocês vão encontrar certamente em livrarias no Recife. Tá? vou procurar, com certeza. Deixa eu te dizer só uma última questão. Falou em foto, você por acaso não teria nenhuma foto com ele, não, né? Tenho. Tem alguma coisa publicável? Tenho foto de A gente pode Laurênio. botar, a gente vai botar no site, vamos criar também um site, né? Eu mando para você. Tá bom. Qual é o e-mail que vocês usam? Eu vou botar aqui no. Eu mando pelo WhatsApp para você. Peraí, você tem meu e-mail, não tem? Tenho não, só tenho o seu WhatsApp. Ah, tá. Meu e-mail é um e-mail que enfim, estou preso nele, vou ficar preso para sempre. Para onde é que você Hum. está? Chama-se. O endereço é bandeira.julio, Bandeira.ju, arroba terra.com.br. terra, certo? Pronto. Tá? Tá bom. Ótimo, ótimo. Olha, muito obrigado. Foi uma grande alegria estar com vocês. Eu que agradeço. Eu vou mandar um e-mail para você, só para você registrar o meu e depois você me manda o que Ótimo. você achar Tá, pertinente. faz esse A contato. foto que passa Okay? agora mesmo pelo WhatsApp, porque eu recebi, inclusive, de Salete pelo WhatsApp. Tudo Tá bem. bom? Tá Um ótimo. abraço, muito Outro obrigada. grande. Um Até mais. abraço a vocês. Até logo.